E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente. Hoje o Pense Diferente é com Maria Clara, que eu conheci lá no curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Maria, muitíssimo obrigado por estar disponibilizando seu tempo para estar conversando com a gente hoje, viu? É sempre um prazer colaborar com projetos tão incríveis como um Pense Diferente. Obrigada pelo Beleza, convite. eu que agradeço aí. Eu queria que você começasse dizendo quem é você, quem é Maria Clara. Então, eu nasci em Arapiraca, uma cidade no interior de Alagoas. E, enfim, eu adoro viajar pelo Nordeste, então já morei em Aracaju, em Maceió, e acabei aterrissando em Campina Grande, né, para fazer faculdade de Engenharia Elétrica. Só que hoje eu trabalho em João Pessoa e moro em Recife. Mas agora, trabalhando remotamente, né, estou basicamente só em Recife. E eu estou me formando mês que vem, né? Agora só falta defender o TCC e o estágio. Então é o fim de um ciclo, mas apesar de estar me formando em engenharia elétrica, eu gosto de me definir como engenheira de futuro. Na verdade, o que eu sou, empreendedora social, eu sou entusiasta de estudos de futuros, né? E eu costumo estar sempre projetando futuros desejáveis de acordo com o meu propósito, que é trazer equilíbrio para o mundo através da liberdade do feminino. Então, esse foco em equidade de gênero para o Brasil é muito importante para mim. Ah, legal. E qual é o seu maior desafio hoje? Hoje, acredito que o fato de estar me graduando e estar tracionando a empresa, ser empreendedora e estudante ao mesmo tempo é um grande desafio. Eu acho que enquanto eu estava fazendo isso, tendo que estar na universidade, cursando as cadeiras, era um pouco mais difícil, mas agora ainda assim continua sendo essa organização mesmo do tempo de dedicação para as atividades da empresa, para as atividades acadêmicas, e inclusive na quarentena, acho que é um desafio para todo mundo, a gente saber organizar muito bem as atividades, e eu costumo ser uma pessoa que eu me engajo em muitos projetos. Então, geralmente, os projetos que têm a ver com igualdade de gênero e com protagonismo, eu tô dentro, e acaba sendo esse montão de coisa. E, enfim, o meu maior desafio é organizar todas essas bolinhas aí que eu tô jogando. E como tem sido sua rotina nesse período aí de isolamento social, tudo mais? Como é que tá a saúde mental? Pois no começo foi bem difícil, porque foi uma mudança muito grande de vida para mim. Eu tinha acabado de casar, eu casei no último final de semana que era possível ter festa. Então a gente casou e entrou na quarentena. Então, imagina que é uma vida de um estudante, de repente, casei e estou presa com pessoa 24 horas dentro de um apartamento. Foi bem desafiador. Daí a gente foi encontrando os pontos que a gente poderia melhorar, terapia, muitas ligações com amigas e amigos. E eu acho que hoje a gente já está bem melhor, né? Eu e ele, a gente trabalha em home office. Então, a gente meio que agitou um escritório dentro da casa e separa os horários e procura se entender também, procura dar um tempo para não ficar todo mundo louco. E acho que agora já entrou no fluxo, mas no começo foi bem difícil para encontrar esse ponto de fluxo. Ah, com certeza. Assim, eu acho que tá todo mundo passando por isso, né? Exatamente, é um aprendizado em comunidade. Você é uma das fundadoras da Bilebs, né? Que é a sua startup, né? Exatamente. Por que e como surgiu essa startup? Quando surgiu a Bilebs, eu estava morando nas Filipinas. Eu tirei um ano para fazer trabalho voluntário, então troquei a universidade, fui para a Ásia. E eu estava lá e os meus sócios que estavam voltando da Suécia para o Brasil, né? Eles começaram com essa inquietação de a gente precisa mudar o Brasil, assim, o ranking de igualdade de gênero, o Brasil ocupa a posição 92 e a Suécia sempre está entre os 3 primeiros. Então eles vivenciaram igualdade de gênero que aqui não existia. Então, eles tiveram essa ideia, né? A ideia veio deles, de Marcelo e Christian, e eles precisavam de mais uma pessoa para compor o time da startup. E eles me ligaram, eu tava lá nas Filipinas, e eu fiquei, como assim? Eu tô nas Filipinas, gente, fazendo trabalho voluntário, eu vou fundar uma startup. E acho que a gente, quando tá na universidade, a gente não acredita que tem conhecimento, que é capaz de abrir uma empresa. Era uma realidade muito distante para mim. Mas fui, assim, eu fiz, não, faz sentido para mim, é a mudança que eu quero ver, né? E qual lugar melhor para aprender sobre o mercado do que fundando a própria empresa? Assim, eu acho que não teve escola melhor, principalmente tendo sócios que são super experientes, né?
Eles tinham mais de 20 anos de carreira em grandes empresas no corporativo, então valia tentar, né? Então a Bileb surgiu dessa vontade radical de mudar a igualdade de gênero no Brasil, né? Nós três criamos, moldamos, criamos o nome, tudo em vários processos de ideação para saber como é que a gente poderia mudar essa realidade de uma forma mais incisiva. E a gente decidiu que seria dando poder econômico para as mulheres através do desenvolvimento dos negócios delas. Hoje a gente tem alguns outros braços, mas a ideia principal foi trazer poder econômico para as mulheres, principalmente no Nordeste. Quantas pessoas tem hoje? Hoje somos os 3 sócios e a gente tem alguns... na verdade, é bem descentralizado. Então, a gente trabalha com alguns freelancers e com algumas pessoas que são parceiros da gente, a depender do projeto. Então, a estrutura organizacional é bem descentralizada. A gente não trabalha ainda com pessoas carteira assinada da gente, né? São mais parcerias mesmo e pessoas que compõem esse quadro, dependendo do projeto. Qual foi o semestre que você estava mesmo? Eu estava Quando no começou? 7º, 8º. É que quando eu voltei, eu ainda teve 2 semestres. Eu acho que eu estava entre o 7º e 8º, assim. Porque ficou um pouco bagunçado, como eu tive que trancar um período e adiantar umas cadeiras. Mas entre o 7º e 8º foi quando eu entrei dentro da empresa. Você teve que ter um protagonismo para isso, né? Então, Foi. assim, para você ver, né? Assim, 7º, 8º semestre, né? Você tem que ter esse protagonismo ainda terminando, né? O seu curso, tudo mais. Qual a importância que você vê, assim, de você ter tido esse protagonismo para você estar onde está hoje, né? Assim, a gente vai falar sobre mais algumas coisas aqui, né? Mas assim, qual é a importância, né, de você ter sentido que tinha que ser protagonista naquele momento para realizar esse desafio, né? Diante de toda essa rotina aí que você falou que tem, né? Tudo mais. Sim. Eu acho que o ramo estudantil na UFCG, o I3E, me ajudou muito. Foi o grande trampolim para mim, porque, na verdade, eu sempre fui muito inquieta. E mesmo na universidade, eu queria fazer alguma coisa grande, né? Então, eu precisava estar junto com outras pessoas construindo iniciativas. Então, eu entrei no ramo estudantil desde o primeiro período e lá eu desenvolvi a maior parte das minhas primeiras habilidades, das soft skills e até algumas hard skills mesmo. E foi lá que Marcela conheceu o meu trabalho, Marcela, minha sócia hoje, então eu convidei ela para uma palestra na UFCG e foi assim que ela ficou, nossa, que ficou na cabeça dela, essa menina tem potencial, e foi esse potencial que veio depois, né, quando a gente fundou a Bilebs. Então, acho que para os jovens que estão na universidade é sempre importante estar pensando como é que eu posso aplicar isso, de que forma eu posso desenvolver melhor minhas habilidades e de que forma eu posso aprender mais. Eu acho que tem uma frase que eu costumava dizer bem assim, o trabalho voluntário, no caso do ramo, né, não é você trabalhar de graça, é você aprender de graça. E foi muito isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de fazer conexões importantíssimas para mim. Eu trabalho para o I3E hoje, o I3E dos Estados Unidos, e foi a partir da conexão que eu estabeleci dentro da graduação. Isso tudo começou quando eu estava no primeiro período. Então, eu tive a oportunidade de defender os meus artigos, de participar de reuniões estudantis, de ter esse contato. Acho que esse networking foi essencial para eu desenvolver o meu protagonismo, porque eu comecei a ver outros jovens que estavam fazendo coisas maravilhosas e eu comecei a perceber que eu podia ser um dessas jovens que também faz coisas. E eu acho que a gente tem que começar a pensar, o que é que eu posso fazer mesmo, né? Do que você teve que abrir mão, assim, né? Porque você disse sim para esses projetos, né? Mas teve que dizer não também a outras coisas, né? Sim. Então, assim, o que é que você teve que abrir mão para estar onde está hoje? Um bocado de coisa, assim, né? Não romantizando o trabalho duro, porque às vezes a gente fala, tem que trabalhar duro e não sei o quê, mas eu já tive 2 episódios de depressão, eu sou uma pessoa ansiosa, então vários aspectos da minha saúde mental foram comprometidos até eu encontrar o equilíbrio, porque também, se eu não estivesse bem, eu não ia conseguir fazer nada, então eu sofri bastante com isso, com essa ansiedade inteira durante todos esses processos, todas essas coisas que eu resolvi ser. Então, o protagonismo meu que veio com
esse convite para o autoconhecimento, porque se eu não aprendesse a controlar meu cérebro, eu ia ficar louca, assim, doente. Então, foi uma das coisas que comprometeu de uma forma de aprendizado. E eu acho que eu abdiquei de algumas festas, algumas coisas, mas eu acho que também nunca deixei de viver alguma coisa. Então, eu sempre dizia sim para algumas coisas e não, eu dizia sim para as coisas que eu queria experimentar. Então, eu tive a oportunidade de fazer esses pequenos experimentos. Não precisava fazer uma escolha tão grande assim, mas experimentando um pouquinho de cada coisa. Então, às vezes, eu experimentei um PIBIC, por exemplo, na universidade, e depois eu vi que não fazia tanto sentido. Que para mim era mais importante do que estar ganhando dinheiro da bolsa e desenvolvendo a pesquisa, era estar desenvolvendo minhas habilidades no ramo estudantil. Então, eu abdiquei do PIBIC para ficar só com o ramo estudantil. Então, eram algumas escolhas em forma de experimento, assim, que eu fiz e que eu fui tentando levando assim, né, junto com uma rede de apoio enorme que estava me ajudando e me aconselhando, me mentorando para poder fazer escolhas melhores também. Se você se encontrasse lá com aquela Maria Clara de 5 anos atrás, o que é que você faria e diria para ela? Aí eu diria, respire. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, por favor. E tente assim, desacelerar para ver as coisas de uma melhor maneira. Também não adiantava eu estar querendo levar o mundo, assim, o mundo nas costas, porque em alguns momentos o meu corpo parou. Então, para evitar alguns estresses mentais, eu diria, respire, Maria Clara, calma, as coisas vão dar certo, mas você precisa fazer as coisas com calma. Você disse que é importante, né, você visualizar aquele conteúdo, aquele conhecimento que você está recebendo, né, para você aplicar, né, na sua vida e conseguir, né, encontrar o seu propósito, né? E muitas pessoas veem o seu propósito também através do trabalho, né? Então, teoricamente, se você consegue visualizar aquele conhecimento para você aplicá-lo, você pode conseguir o seu trabalho, né? E criar sua startup, enfim. Você resolveu empreender no seu jogo, né? Então, assim, por que você resolveu empreender? Né? E qual a importância do empreendedorismo hoje, que o estudante, na verdade, tem essa mentalidade empreendedora e que ele consiga desenvolver essa mentalidade empreendedora para a jornada dele? Qual a importância disso para você? Eu nunca tinha pensado que eu viria a ser uma empreendedora. Eu lembro, se eu discutindo com os amigos em mesa de bar, assim, eu falava, não, eu vou trabalhar em uma empresa super grande aí, eu acho que eu tenho potencial, e é isso. Depois, quem sabe, no final eu viro ministra de alguma coisa no Brasil. Há 5 anos E atrás você dizia isso. 5 anos atrás eu lembro numa entrevista pro professor Freire, ele fez, diga o que você quer ser quando você tiver 50 anos. Eu fiz, vou ser ministra da ciência e tecnologia. Tipo, super confiante. E eu acho que o empreendedorismo, na verdade, veio para mim nessa forma de mindset. O que eu aprendi que, na verdade, não é nem o fato de você abrir uma empresa, é o fato de você não aceitar essa realidade de maneira resignada e tomar ações, fazer ações. Então, eu acho que essa mentalidade empreendedora ela é muito importante para os jovens e para todo mundo, na verdade, mas principalmente para a gente que detém esse poder de fazer essa energia, esse contágio. Então, eu acho que isso deveria ser muito estimulado, porque o fato de você empreender, de você pôr as ideias que você tem em prática, elas trazem não só o aprendizado, que eu acho que você aprende, tipo, muito com os erros, e ela dá a capacidade de você errar muitas vezes. Então, eu não vou dizer que nos últimos 2 anos e meio que a gente tá na Bilabs, a gente tomou todas as ações certas. Não, a gente saiu experimentando. E eu acho que é disso que o empreendedorismo se trata. Então, eu fico imaginando se mais pessoas tivessem essa oportunidade que eu tive, essa brecha, assim, porque eu acho que eu consegui uma brecha dentro da graduação de conseguir empreender, conseguir ter minha empresa. Mas se os projetos, por exemplo, que as pessoas desenvolvem, que são muito da hora, são muito legais, fossem mais alinhados para o mercado, as pessoas tivessem um horizonte maior. Então, acho que é muito importante a gente conseguir trazer essa realidade empreendedora, essa realidade de mercado, essa realidade de teste, de protótipos para dentro das pessoas que estão fazendo coisas já dentro, desde a universidade. Qual é a maneira, então, mais efetiva, assim, apesar de você ter dito, né, mas assim, sendo ainda mais específica ainda assim, qual é a maneira mais efetiva que você acha de estimular
essa mentalidade empreendedora, principalmente em sala de aula? Eu acho que os professores, assim, têm um protagonismo também enorme junto com os alunos, né? É um jogo dos dois lados. Os alunos têm que se manter abertos, os alunos e as alunas abertos a esse novo tipo de mentalidade, e a estrutura da universidade também precisa proporcionar isso, esse conhecimento. E algumas coisas que eu tenho aprendido, por exemplo, conhecendo alguns programas de engenharia fora do Brasil, como de Stanford. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos reitores da universidade de engenharia, e ele falou, nossa, esse modelo que a gente está, que o UFCG tem, que alguns, acho que a maioria das universidades do Brasil tem, é um modelo que eu aprendi 20 anos atrás. E hoje o que a gente está tentando implementar aqui é modelos que os alunos, os professores e os alunos, eles construam mais casas, que eles tenham mais mão na massa, que a pesquisa ela aconteça, mas ela acaba sendo meio que autodidata. Não, o professor é um instrumento de facilitação do aprendizado, não mais como aquela pessoa que vai estar dando conteúdo, mas sim vai estar construindo junto com o aluno. E eu acho que isso é essencial para a mentalidade empreendedora, é essencial para a gente conseguir aplicar isso em termos práticos dentro da universidade. Beleza. E nessa sua jornada também, né, surgiu em algum momento, acho que foi ano passado, né, a oportunidade de você fazer um TEDx, né? Assim, eu fico vendo assim, meu amigo, é muita coisa, né? Meu amigo, é pancadaria o negócio. Ah, meu Assim, Deus. como é que foi como é que surgiu, na verdade, né, essa oportunidade de fazer o TEDx e sobre o que você falou, assim, qual foi se você Uhum. pudesse dizer assim, olha, o resultado, a mensagem do meu TEDx é essa aqui. Como é que Certo. foi isso aí? A mensagem do meu TEDx é que a gente precisa trazer equilíbrio para o mundo, mas começa com a gente, assim, meio que eu faço eu conto a minha história, né, de um modo que eu desequilibrei várias vezes. Eu não sou a referência em equilíbrio, longe disso, mas é algo que eu quero ter. Então é algo que quero trazer para o mundo também, e isso em forma de igualdade de gênero, de equidade de gênero, de equilíbrio de gênero. Então é como todos nós devemos fazer isso, não só ser protagonista de trazer esse equilíbrio para a questão de gênero, mas também para o nosso ser, para o nosso ser humano. E isso tudo aconteceu, mais uma vez, de mudança de ciclos. Então, eu tinha voltado das Filipinas e eu sofri um choque enorme nessa volta, porque para mim, eu vivia a vida lá de um jeito muito diferente que eu vivo aqui no Brasil, né? Porque imagina, eu tava nada importava, só importava o momento presente lá com as pessoas que eu estava ajudando na comunidade. Então, quando eu voltei para a universidade e para toda essa. Para acionar a empresa, para botar todos os projetos em práticas, eu não que surtei. Então, o TED veio, as pessoas que me conheciam um pouco, você precisa compartilhar o que você aprendeu desses surtos que você teve durante a sua vida. Então, o TED veio dessa maneira mesmo, dessa expressão de como eu estava vivendo e como é que eu acho que eu poderia melhorar e como é que eu estava melhorando e fazendo algumas coisas acontecerem. E, assim, não é fácil. Eu lembro que eu perdi uma disciplina na época que eu estava treinando para o TED, porque eu não tinha tempo de estudar e as coisas começaram a ficar muito tumultuadas. Eu tinha que planejar várias coisas, então alguns não, assim, a única disciplina que eu perdi no curso foi na mesma época que eu fiz o TED. Então, assim, na balança, né, vem algumas coisas e aí eu comecei a pensar, Desse sim para pois o é, TED teve que dizer não para. para uma disciplina, por exemplo. O que é que você é, é, na verdade, não é nem o que é que você. Por que, na verdade, você decidiu ir para as Filipinas? Como é que foi? Se você falou algumas vezes sobre essa Uhum. experiência, dá uma aprofundada um pouquinho mais nisso aí. Sim, porque foi a experiência que mudou a minha vida, assim. Eu decidi, na verdade, eu sempre quis fazer o intercâmbio durante o período acadêmico, e algumas oportunidades surgiram, como o Erasmus, o Braftec, e eu queria muito aprofundar meu lado acadêmico, mas não fazia o soft skill que eu queria desenvolver não fazia tanto sentido ir para um país de primeiro mundo, por exemplo. E aí as Filipinas surgiu como uma oportunidade de estudar algo muito diferente da minha realidade, porque eu estudei o diálogo interreligioso. Então, era algo tipo, muito diferente e algo que eu teria a oportunidade
de vivenciar uma cultura asiática muito diferente da brasileira. E foi de fato o que aconteceu. Acho que eu nunca aprendi tanto sobre tantas coisas em um curto espaço de tempo como eu aprendi lá. Eu morei com 17 meninas de 12 países diferentes, então foi uma troca enorme. Eu tive, inclusive, a oportunidade de estagiar lá. Quando acabou a experiência de trabalho voluntário, eu consegui um estágio na obra do Marriott, então eu ainda consegui trazer um pouco da engenharia e eu passei 2 meses numa obra e é muito diferente do Brasil, assim, completamente diferente. Então foi algo, o foco mesmo de eu ir para as Filipinas, na verdade, foi de um evento que estava sendo organizado lá para 10 mil jovens de um movimento interreligioso que eu participo. Então eu participo desse movimento e aí tinha essa oportunidade, junto a isso, de ficar morando lá e de construir esse evento, e eu tive essas outras oportunidades que surgiram. Então, as Filipinas foi, de fato, assim, um grande divisor de águas para mim, pessoal, e na minha carreira também. Aí como é que foi o processo de ir para lá? Porque sempre tem um Eu, processo, né? sim, eu participo desse movimento, que se chama Movimentos Focolares, e eu enviei uma carta falando por que eu queria ir, né? Porque eu achava que eu podia contribuir para a construção do evento e também porque eu queria fazer essa experiência, né? Esses porquês que eu falei aqui. E aí eu tive que ser aceita pelo pessoal de lá. Tinha mais uma brasileira indo junto comigo, e não podia ser mais de duas. Porque senão, enfim, botar muito brasileiro junto, a gente só fala português. Então, foi um processo muito mais interno, assim, não um processo aberto para pessoas que são fora do movimento, assim, foi algo muito mais de dentro, assim, muito mais pelos contatos que eu já tinha. E, assim, vou até falar de mais uma, né? Uhum. Que teve aí recentemente, né? Eu tinha até conversado com você, né? A gente se encontrou na academia, né? E você disse lá, não, rapaz, eu estou participando aqui de um processo do Brasil Conference, né? E como é mesmo? É Brasil Conference, Harvard and MIT, né? E Uhum. você se tornou embaixadora, né? Foi. Aí eu Esse queria. foi muito mais difícil de conseguir. Mas aí eu queria entender, né? Assim, Uhum. porque talvez as pessoas que possam estar assistindo esse vídeo, né, elas têm curiosidade, né? Pode ter a curiosidade de saber como é o processo, quais foram as habilidades que você precisou mostrar e como é que você se tornou embaixadora. Já teve o Então, evento? a conferência aconteceu virtualmente esse ano por conta do coronavírus. Seria para acontecer em março na Universidade Harvard e MIT e acabou sendo online. A gente teve um painel, eu fui entrevistada pelo Pedro Bial, então foi super uau, que Sim, eu legal. vi, cara. Legal. E foi um processo assim, a Brasil Conference eu vinha me inscrevendo tentando há 4 anos. Então, imagina, eu fiz 4 submissões desastrosas até eu conseguir entrar. E eu fiz um vídeo só sobre todo esse processo, porque foi realmente uma luta. Não, eu fui moldando mesmo, eu peguei todos os nãos, fiz coisas para poder resolver, para poder ser a persona do edital. O edital mudou no ano que eu passei, então eles estavam procurando jovens com projetos, com iniciativas, e eu acabei me tornando a persona, mas também eu já tinha me inscrito 4 vezes, então eu já estava tipo rata do processo Rapaz, essa seletivo. menina aí não vai desistir, não. Rapaz, aprova aí. Exatamente, pela insistência, e era o último ano que eu podia ir, porque eu tô me formando agora, esse programa de embaixadores é voltado para estudantes de graduação, então era o último ano que eu podia concorrer. E a Brasil Conf, na verdade, é um evento que tenta reunir grandes personalidades do Brasil, grandes pessoas que resolvem problemas do Brasil e discutir em Boston, né, ali na grande área, com as universidades, com os estudantes de Boston e com alguns pesquisadores e pessoas políticas, enfim, promover esse diálogo mesmo sobre a transformação que a gente quer fazer aqui no Brasil. E o programa de embaixadores é um dos programas onde a gente tem esse espaço para falar, e trouxe uma perspectiva bem no Nordeste, eu fui representando o Nordeste, então toda essa perspectiva de mulher nordestina para dentro do espaço de diálogo.
Foi, assim, eu participei só do painel online, a gente espera que tudo dê certo, que aconteça ano que vem, que a gente possa estar lá nas universidades ano que vem. Mas tá sendo uma experiência sensacional, né? A gente tem sido acompanhado por algumas pessoas das universidades de Harvard e do MIT, alguns mentores, alguns processos, então é algo muito, muito legal. Eu super recomendo para os estudantes que estão assistindo. Se quiser saber mais, também estou super disponível para ajudar vocês no processo. E, assim, eu fiquei curioso agora quando você estava falando da persona, né? Aí o que é que acontece? Você submeteu 4 vezes, você foi aprovado na quarta, né? O que é que faltou nas 3 anteriores e o que é que você tinha nessa atual, né? Uhum. Nas duas primeiras, eu acho que faltava uma experiência, assim, diferencial, porque quando eu submeti nas duas primeiras vezes, eu ainda não tinha ido para as Filipinas e eu era uma estudante querendo fazer uma mudança na universidade. E eu acho que talvez a submissão, eu não sabia escrever direito, acho que eu não me expressei bem, eu não fiz um storytelling legal, eu não tinha todas essas técnicas. Na verdade, quando você submete para coisas, são todas técnicas de submissão, assim, a gente tá falando para a pessoa que quer escolher a gente. Então, meio que essa visão eu não tinha. Na terceira vez, que eu estava bem confiante, porque eu tinha voltado das Filipinas, estava com muitas ideias, já tinha empresa, o que aconteceu é que eu acho que eu realmente tinha competidoras, né, maravilhosas, quase que impossível de competir, né? Mas eu acho que além de não ter me expressado bem, eles estavam procurando mais pessoas acadêmicas. E naquele momento eu não estava voltada para academia. Então, não tinha como eu competir com pessoas que tinham projetos acadêmicos bons. Naquele edital era o que eles queriam. E aí, nessa quarta vez que eu tentei, o edital estava voltado para projetos, pessoas com projetos não tão acadêmicos, projetos sociais. E aí eu acabei sendo essa persona, né? Ou seja, o perfil ideal de uma candidata para o programa. Aí, qual é a tua motivação em se inscrever, né? O porquê? Qual é o porquê de se inscrever para... Estabelecer conexões com as universidades de Harvard e MIT. Eu tenho alguns projetos de base tecnológica andando, e além de ter uma visibilidade maior para a empresa e para os projetos que a gente faz, o que eu queria muito era levar essa ideia meio que tá lá dentro e conseguir estabelecer essas conexões, esse network e todo esse aprendizado que é o que a Brasil Conference proporciona. Então, a minha maior vontade era poder trazer o MIT e Harvard um pouco mais para perto da realidade do Nordeste, da realidade da empresa e da realidade do desenvolvimento de um negócio aqui. Legal, legal, legal. E aí você se definiu como uma engenheira de futuros, né? O que é ser uma engenheira de futuros? Então, na E verdade, ainda as mais, pessoas né? Engenheira de perguntavam. futuros desejáveis, né? Vamos lá. Vamos aprofundar Quando mais. as pessoas me perguntavam, você estava formando engenharia elétrica? Sério? Tipo, nunca imaginaria que você fazia engenharia elétrica. Como assim? Eu fiz, nossa, mas engenharia elétrica foi meu primeiro amor. Não, mas o termo, assim, eu acho que as profissões elas começam a perder o nome, assim, a gente começa a não ter nome para definir as coisas que a gente faz. É um pouco, eu acho que é um problema total da nossa geração, assim, que os nomes começam a ficar escassos, a gente não consegue arrumar um nome para definir. E eu não conseguia me encaixar na definição de engenheiro eletricista, não fazia sentido. E tem uma definição, na verdade, que se chama Imagineer, que é quando você junta imaginação e engineering. E eu acho, na verdade, que essa é a perfeita junção das coisas que eu acredito que faço, que é engenharia e imaginação. Então, Imagineer seria o nome ideal da minha profissão, embora aqui no Brasil não consegue traduzir, tipo, engenheira de imaginação, não faz muito sentido, assim. E aí eu comecei a estudar futuros e eu encontrei estudando o futuro, uma possibilidade de fazer uma grande mudança. E daí eu fiz, nossa, então faz muito sentido para mim eu ser engenheira do futuro, ou seja, uma pessoa que está fazendo engenharia para esse futuro acontecer. E esse futuro é um futuro desejável, ou seja, é o futuro que eu quero. E eu vim com esse termo, na verdade, eu nem sei se eu posso usar assim, mas eu uso porque eu acho muito legal e eu acho que me define bastante e define também o que eu faço, a minha pesquisa, o que eu quero trazer, né? Eu acho que o futuro é isso, na verdade, é a gente começar a fazer ações hoje e é assim que a gente consegue moldar alguma coisa.
E aí, nesse sentido, né, a gente está vivenciando uma era de mudanças, né? E a gente vê, né, a mudança acontecendo, né, o tempo todo agora, né? E aí o que é que acontece? Você aí, como uma engenheira de futuros, o que é que você visualiza para o futuro do ensino e aprendizagem? Essa é uma pergunta muito difícil, é que eu tô fazendo um montão de curso de futuros, mas eu tenho uma frase que eu acho muito legal de um dos futuristas mais antigos, não mais antigos, mas ele é bem influente, é Alvin Toffler. Ele fala, quando você está imaginando o futuro, é mais importante que você tenha a imaginação do que você está certa. Então, para mim, isso é muito poderoso, pelo fato de eu me definir como engenheiro de futuros e tudo, mas pelo fato de a gente não ter uma certeza. Então, são alguns sinais, na verdade, que acontecem que a gente consegue dizer qual que vai ser o futuro. Mas para mim, eu vou dizer então o futuro, o que eu espero. Então, o meu desejo de futuro para aprendizagem é que o ensino e a aprendizagem, na verdade, eles comecem a andar de uma forma mais descentralizada. Então, que não seja mais centralizado. Eu acho que, inclusive, isso está acontecendo muito, né? Agora com o coronavírus, todo mundo com aula online, etc. A educação ela começa a estar mais descentralizada. Então, a gente não tem tanto foco em umas coisas muito técnicas, mas sim nas aptidões e nas habilidades que a gente vai desenvolvendo. E, por exemplo, se eu me imaginando no futuro, me imaginando em 2030, 10 anos de hoje, assim, que é quando a gente consegue fazer uma predição. Então, em 2030, eu tenho 34 anos e eu quero fazer um PhD, mas, na verdade, esse PhD, ele é super intercultural, então eu consigo ter acesso à educação de todo mundo de uma forma fácil, eu consigo conversar com as pessoas facilmente e ter essa troca cultural, e isso é acessível. Então, acho que a educação também vai ser muito mais acessível para todo mundo. É algo que eu vejo assim, sobre o ensino e a aprendizagem. Legal. Para a gente encerrar essa entrevista de hoje, eu sempre peço para a pessoa deixar uma dica para a pessoa que está assistindo se tornar um melhor estudante, um melhor aprendedor, um melhor profissional para o presente e para o futuro. E você citou Alvin Toffler, né? E ele fala muito, né? Que o grande diferencial da gente vai ser estar aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, né? O tempo todo, né? A gente vai ter que se reinventar várias vezes. Então, queria que você deixasse essa dica aí para a turma. Eu acho que vocês têm que acreditar muito nas coisas que vocês fazem. Às vezes a gente super se auto-sabota, assim, por ser estudante, por ser novo e por estar no lugar que vocês estiverem, na Paraíba ou não, mas a gente começa a se auto-sabotar. Eu acho que a gente tem que acreditar mais, sabe? A gente tem uma universidade maravilhosa aí, tem professores que estão dispostos a construir com a gente, então a gente tem que pegar isso e fazer alguma coisa, né? Não ficar parado esperando que o futuro aconteça para você, que as coisas aconteçam, mas sim tomar alguma atitude. Então, algo que eu queria falar assim para todo mundo, especialmente para os jovens que me escutam, é que tomem atitude, comecem, não, sem ficar doente, meu jeito, não quero que ninguém fique doente, não indico isso, mas você tomar uma atitude, uma direção para as coisas que você acredita, eu acho que é primordial para a gente fazer uma mudança acontecer no Brasil. Beleza. Maria, queria te agradecer pelo tempo, né? Pela troca, pelos ensinamentos, né? E é sempre bom, né? Eu gosto muito de estar conversando com a turma, porque eu sempre aprendo demais, assim. O pessoal que eu tenho conversado no Pensa Diferente tem sido muito gentil, assim, nos ensinamentos, no tempo disponibilizado. Então, eu queria te agradecer. Então, para você aí que está assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, queria te pedir para curtir, compartilhar esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Maria, se o pessoal quiser acompanhar a Maria Clara, por onde é que eles podem acompanhar? Meu Instagram é @bemcla, BMCLA, é bem fácil. Eu sou bem acessível lá, pode me acompanhar. Também tem um canal que eu estou criando aqui no YouTube, eu bem iniciante, mas podem seguir o meu canal que se chama Furacanizando. É o meu canal e o da Bilabs, então é um joint aí pra gente trazer alguns assuntos polêmicos e algumas discussões bem Olha necessárias. aí, beleza. Então, desejo para você que você fique bem e a gente se vê no nosso próximo Pensa Diferente. Valeu, tchau.